Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar um pouco da história e da trajetória do físico alemão Albert Einstein. Mas antes de eu falar sobre esse gênio da ciência, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal. Desde já, eu conto com a sua ajuda. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha, filho de um vendedor e engenheiro chamado Hermann Einstein e da dona de casa Pauline Koch. Einstein tinha ainda uma irmã chamada Maja, nascida 2 anos mais nova que ele. Nasceu em uma humilde família judia. Durante a infância, os negócios familiares não iam bem, então seus pais decidiram se mudar para Munique, onde ele obteve a sua educação formal. Quando criança na escola, não era o melhor aluno da sua classe, tampouco o pior. Entretanto, apresentava uma clara aptidão para as matérias exatas, como a matemática. Em 1900, graduou-se em matemática e física. As constantes faltas às aulas para estudar os assuntos que ele julgava mais importantes fizeram com que o gênio não se destacasse entre os melhores estudantes da sua turma, apesar de ter tido notas altas. Após sua formatura, passou alguns anos desempregado e, apesar de almejar o cargo de professor assistente, acabou sendo empregado pelo Departamento Oficial de Patentes de Berna, por meio de uma indicação de um amigo. O salário modesto, a falta de tempo e os problemas matrimoniais não foram suficientes para impedi-lo de continuar com os estudos. Em 1902, iniciou seu doutorado pela Universidade de Zurique. Durante este período, Einstein se casou com Mileva Marić, em 6 de janeiro de 1903, em Berna. Em 14 de maio de 1904, nasceu o primeiro filho do casal, Hans Albert Einstein. E nos estágios finais de seu doutorado, em 1905, Einstein publicou 4 estudos revolucionários para a física do século XX. Seus trabalhos o tornaram famoso mundialmente, garantindo a ele posteriormente o cargo de professor na Universidade de Berna em 1908. Em 1905, como já referido, no alto de seus 25 anos de idade, Albert Einstein publicou artigos responsáveis por uma grande mudança de paradigma no conhecimento vigente. Esses artigos falam sobre a absorção da luz pelo efeito fotoelétrico, sobre o movimento de pequenas partículas em suspensão dentro de líquidos em repouso, tal como exigido pela teoria cinética molecular do calor, cujo objetivo é explicar que o movimento aleatório de pequenos grãos de pólen em suspensão num líquido é originado das minúsculas colisões moleculares. Ele também escreveu sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, trabalho que lançou as bases para uma área da física totalmente nova, a relatividade restrita. Segundo Einstein, a teoria da relatividade é composta de 2 outras teorias. A teoria como referida à relatividade restrita estuda os fenômenos em relação a referenciais inerciais, e a teoria da relatividade geral, que aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Apesar de formar uma só teoria, elas foram propostas em tempos diferentes, mas ambas trouxeram conhecimento de que os movimentos do universo não são absolutos, mas sim relativos. Einstein também foi capaz de estabelecer uma relação de proporcionalidade entre massa e energia por meio da sua fórmula mundialmente conhecida. Com essa relação, o físico mostrou que a massa inercial multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz é equivalente a uma quantidade de energia. As conclusões de Einstein sobre a energia de repouso levaram à criação da bomba atômica e também o surgimento das usinas nucleares. Além de suas produções diretas, diversas áreas do conhecimento, como a óptica quântica, foram impulsionadas pelos questionamentos de Albert Einstein. Durante toda a sua vida, o sonho de Einstein era construir uma teoria capaz de unificar todas as forças fundamentais em uma única fórmula matemática. Tal desejo é refletido em algumas teorias cosmológicas mais recentes, como a teoria das cordas. A teoria da relatividade geral, por exemplo, permitiu que criássemos o GPS, ou Sistema de Posicionamento Global.
Como a gravidade terrestre afeta a propagação das ondas eletromagnéticas, uma série de correções é feita nos sinais de satélite, de forma que esses satélites são capazes de nos localizar rapidamente e com grande precisão. Ainda no domínio da teoria da relatividade, Einstein previu a possibilidade da existência de ondas gravitacionais, que foram detectadas estas em 2017 durante a colisão de dois buracos negros. Engana-se quem pensa que Einstein ganhou o Nobel de Física pela teoria da relatividade. Foi o seu artigo sobre o efeito fotoelétrico que levou a comunidade científica a laureá-lo com o Prêmio Nobel de Física em 1921. Neste artigo, Einstein explica a origem e o funcionamento deste importante fenômeno quântico. De acordo com a explicação de Einstein, o efeito fotoelétrico ocorre em razão do comportamento corpuscular da luz, composta por um grande número de partículas chamadas fótons. A explicação do efeito fotoelétrico acelerou o surgimento das células fotovoltaicas, responsáveis pela geração da energia elétrica solar, uma das formas mais limpas de energia por causa do pouquíssimo impacto ao meio ambiente. O que poucos sabem também é que Einstein esteve no Brasil em duas oportunidades. Einstein veio ao Brasil a convite da comunidade judaica no dia 21 de março de 1925. O célebre físico fez uma paradinha no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e aproveitou para visitar o Jardim Botânico e dar uma volta no centro da cidade. Mas a escala foi rápida, e à tarde ele embarcou para o seu destino final, já que neste período o cientista estava indo para a Argentina ministrar uma série de palestras. Einstein desembarcou novamente no Rio no dia 4 de maio deste mesmo ano de 1925. A agenda do intelectual esteve cheia. No mesmo dia da sua chegada, concedeu uma entrevista e já no dia seguinte subiu ao Pão de Açúcar. No dia 6 de maio, ele se dedicou aos eventos oficiais então. Einstein se encontrou com o presidente do Brasil, na época, Arthur Bernardes. Einstein participou de alguns eventos e conferências. Como já era um físico muito famoso, já laureado com o Nobel, fez sua primeira conferência no Clube de Engenharia, e esta conferência foi um caos, com o clube superlotado, pois o evento era aberto. E com isto, em vez da maioria serem de acadêmicos e estudiosos de física, o evento contou com uma enorme presença de políticos e leigos, que não entendiam nada de francês, pois Einstein falava em francês, muito menos de física. As outras conferências e eventos foram mais restritos à comunidade científica brasileira. Einstein permaneceu no Brasil até o dia 12 de maio, voltando à Europa. No ano de 1933, enquanto Einstein visitava os Estados Unidos, Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha. Desde fevereiro daquele mesmo ano, a presença dos nazistas no governo alemão já estava consolidada, tornando a presença de judeus em Berlim algo muito perigoso, fossem eles pobres ou ilustres intelectuais como Einstein. No início daquele ano, o cientista estava em sua terceira visita como professor convidado aos Estados Unidos. Desta vez ele estava no Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena, acompanhado de sua então esposa Elsa Lowenthal. Em março de 1933, quando voltavam à Europa de navio, ele e sua esposa receberam a notícia de que o Reichstag alemão aprovara a lei de habilitação, transformando o governo de Hitler em uma ditadura. Mais tarde ele ficou sabendo que sua casa em Berlim tinha sido invadida pelos nazistas, se transformando em um acampamento da juventude hitlerista. Prêmio Nobel de Física em 1921, seus estudos foram rechaçados pelo governo nazista e as suas pseudociências, considerada, abre aspas, física judia. A teoria da relatividade foi desprezada após a chegada de Hitler ao poder. Sem um lar permanente e sem saber onde trabalhar, Einstein residiu então na Bélgica e na Inglaterra por curtos períodos de tempo. Em 17 de outubro de 1933, Einstein e sua esposa retornaram aos Estados Unidos, onde ele se filiou ao Instituto de Estudos Avançados em Princeton, em Nova Jersey. Einstein renunciou à sua nacionalidade alemã, consolidando assim a sua cidadania norte-americana em 1940. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, ele enviou uma carta
alertando o presidente Franklin Delano Roosevelt sobre a possível construção de uma arma atômica pela Alemanha nazista. Este seria o tema de uma carta que ele enviou ao seu velho amigo Linus Pauling. Um ano antes do cientista falecer, na carta ele disse, abre aspas, eu cometi um grande erro em minha vida quando assinei a carta ao presidente Roosevelt, recomendando que bombas atômicas fossem feitas, mas havia uma justificativa, o perigo de que os alemães pudessem fabricá-las, fecha aspas. Em seus últimos anos de vida, ele se concentrou na teoria do campo unificado, dando mais contribuições para a ciência e as tecnologias que são utilizadas hoje. Enquanto Einstein trabalhava em seu discurso em homenagem ao 7º aniversário do Estado de Israel, ele acabou sofrendo um aneurisma na aorta abdominal, o levando à morte em 18 de abril de 1955, no Centro Médico da Universidade de Princeton, aos 76 anos de idade, deixando 3 filhos, 2 de seu primeiro casamento e 1 do segundo casamento, e também muitos questionamentos para diversas áreas da física, além, claro, de um importante legado científico. O físico alemão trouxe grandes contribuições para a termodinâmica e para a física estatística, por meio do desenvolvimento de uma teoria para o cálculo do calor específico de sólidos e pela explicação do movimento browniano. Considerado um dos cientistas mais influentes do século XX, Albert Einstein até hoje contribui para a ciência e tecnologia com seus estudos e publicações. O fato é que o trabalho de Albert Einstein também teve um grande impacto no desenvolvimento da energia atômica, dando ideias para novas armas e tecnologias. Como referido inúmeras vezes aqui, é considerado um dos mais brilhantes, renomados físicos do século XX. A sua paixão pela investigação e ciência ajudou a leitura do universo e seus mistérios. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.